pessoal, vamos falar nessa aula sobre equações diferenciais ordinárias de ordem n, mas em particular eu vou falar da ordem de equações de ordem 2, tá? Então aqui eu apresento uma equação geral. Essa equação ela é de uma equação de ordem 2, segunda ordem, linear, onde eu apresento todos os elementos. Aí você vai observando que eu vou eliminando até chegar na expressão que é muito mais usual na hora dos exercícios. Então a gente vê aqui no segundo caso, onde o g de t ele some, e aí eu passo a ter uma equação homogênea. No terceiro caso, observa que eu vou pegar o h de t e entender que ele só pode ser diferente de zero, para que eu possa dividir toda a expressão por ele. Aí, dividindo tudo por h de t, a gente vai ter uma expressão dessa forma: y duas linhas, f de t, h de t, s de t, sobre h de t, y igual a zero. Aí esse f de t sobre h de t e o s de t sobre h de t eu vou substituir por uma outra função, e aí vai ficar com a estrutura que a gente vai trabalhar, que é y duas linhas, mais a função qualquer em t, p de t, y', mais q de t, y igual a zero. Então está observando que a equação, em comparada ao que a gente já viu, essa equação é uma equação de segunda ordem, onde o primeiro coeficiente a gente entende que sempre vai trabalhar como sendo uma função constante, que é um número, e a segunda um p de t e um q de t, ela sendo igual a zero. A gente vai estudar as equações homogêneas, né, como primeiro material de estudo. Então a gente vai ver nesse caso aqui o princípio da superposição. O princípio da superposição, o que ele diz? Ele diz o seguinte: se eu tenho y e y2 são soluções da equação diferencial, y duas linhas e pt, y', q de t, y igual a zero, então a combinação linear, que é na realidade uma combinação de uma constante multiplicada por cada uma das soluções, também é solução para quaisquer constantes C1 e C2. Então, para a gente provar isso, o que eu faço? Primeiro passo é a gente derivar a y de t. Então, eu vou pegar y de t, que já está ali, e vou calcular a primeira derivada de y de t. Se eu calculo a primeira derivada de y de t, vai dar C1 y de t' mais C2 y' 2. Beleza. Quem seria a minha segunda derivada? A minha segunda derivada seria y duas linhas de t, que vai ser na realidade C1 y1 duas linhas mais C2 y2 duas linhas. Eu tenho as duas especificações aqui. Observa que eu tenho y duas linhas e eu tenho y uma linha. Eu vou pegar esses valores e substituir na minha equação original. Se eu substituir na minha equação original, eu preciso entender que esse resultado vai dar zero. Porque eu quero chegar à conclusão de que essa combinação linear ela é a solução. Então, beleza. Então, a gente vai escrevê-las, cada um no seu lugar. No lugar da y duas linhas, eu vou escrever a função que eu encontrei, que seria C1, y1 duas linhas, mais C2, y2 duas linhas, mais p de t. O p de t está multiplicado por y'. Y' está aqui, né? Vou pegar essa função aqui e substituir no lugar de y'. Então vai ficar C1 y1' quando eu multiplicar, e C2 y2' também vai multiplicar com p de t. Então vai ficar p de t vezes C2 y2'. Observa que agora eu tenho que pegar o q de t e multiplicar por y, que é a função original. Então, mais q de t, eu vou multiplicar por y, que está aqui. Então, vai ser q de t vezes C1 y1 mais q de t C2 y2. Bom, vamos pegar e vamos agrupar convenientemente a uma expressão que se pareça muito com essa equação original que está aqui. Eu tenho a minha segunda derivada, eu tenho a minha primeira derivada aqui, e eu tenho a minha função. Tudo isso com a y1. Então eu vou fazer aqui, ó, C1 y1 duas linhas mais p de t vezes C1 y1
uma linha, mais Q de T vezes C1 Y1. Então eu juntei tudo. Agora eu vou juntar os casos onde tem a Y2. Está aparecendo aqui, aqui e aqui. Aí vai ficar mais C2, Y2, duas linhas, mais P de T vezes C2, Y2, uma linha, mais Q de T, C2, Y2. Observa, gente, agora que essa expressão que está aqui é uma, e essa expressão que está aqui é uma outra expressão que dependem separadamente das duas soluções que são soluções por hipótese, y1 e y2, certo? Como por hipótese elas são soluções, então eu posso afirmar, eu posso botar em evidência o C1 aqui, né? Eu vou ter C1 vezes o Y1, uma linha, mais P de T, Y1, uma linha, mais Q de T, Y, certo? Vou botar o C2 em evidência lá do outro lado, aí a gente vai ter Y2, duas linhas, mais P de T vezes Y2, uma linha, mais Q de T, Y2. Observa que como eu sei que Y1 é a solução, toda essa expressão aqui eu já sei que vai dar zero. Como eu sei que o Y2 também é a solução, toda essa expressão aqui eu já sei que vai dar zero. Então o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que eu tenho C1 vezes zero, mais C2 vezes zero. Esse resultado definitivamente vai dar o quê? Zero. Então, se deu zero, significa que a combinação linear que a gente tinha no início, ela também é solução para duas soluções y1 e y2 quaisquer, certo? Então vamos agora utilizar esse recurso. O que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho aqui um problema, o problema do valor inicial. Esse problema do valor inicial, ele vai se tratar, o que eu vou fazer é tentar reescrever esse problema montando o possível determinante. Observa que, se levando em conta que a gente acabou de ver, a combinação linear entre as soluções, a gente pode escrever da seguinte maneira. Olha só, eu tenho y de t igual a y0, que está sendo apresentado ali. Escrevendo isso na forma da solução, eu tenho y de t C1, y1, C2, y2, que é igual a y0. Tá? Bom, beleza. Para a primeira derivada, eu estou fazendo aqui a primeira derivada. Tá? Então você observa que o que eu escrevi em cima é o mesmo que eu escrevi embaixo, só que agora você está observando que aqui eu tenho a derivada dessa função de cima. Aqui eu também tenho a derivada da função de cima. Certo? Então eu tenho a derivada daqui e eu tenho a derivada daqui. Beleza. O que eu vou fazer agora é montar um sistema. Eu monto um sistema que envolve C1 e C2. Qual é o meu objetivo com essa apresentação toda? É a gente saber que constantes é essa, porque o problema do valor inicial, na realidade, ele só é a função do problema do valor inicial, é basicamente você determinar a constante que ela aparece quando eu tenho uma solução geral para uma equação, certo? Então o nosso objetivo do problema do valor inicial é determinar essas constantes. Como eu tenho duas, aqui o que eu vou chegar é a conclusão de como eu encontro uma única solução, certo? Então eu montei um sistema, esse sistema pode ser escrito na forma matricial que já é conhecida, y1 de t, y2, as derivadas embaixo, multiplicada pelas constantes C1 e C2, y0 e y'. Observa que eu tenho ali uma representação de matrizes, que é a x e b. A x que está aparecendo aqui é exatamente a solução que eu preciso saber, né? E aí eu digo que se a matriz é inversível ou invertível, tanto faz,
a gente vai considerar que eu vou ter um x que vai ser o resultado do produto entre a menos 1 vezes b. Observa que o que eu fiz aqui, uma operação de matrizes básica, que a gente sabe que se eu tenho a igual, na realidade, o a está multiplicado com x, que é igual a b, né? Então, na realidade, o que eu faço? Eu multiplico por a menos 1 de um lado, multiplico por a menos 1 do mesmo lado, do outro lado. Aqui eu encontro a matriz identidade, e aí eu desapareço na hora da multiplicação aqui. E aí fica só o x igual a menos 1b. E é isso que apareceu lá embaixo. A matriz A é inversível se o determinante for diferente de zero. A gente sabe disso exatamente porque a gente só encontra esse A menos 1 porque o determinante da matriz original é igual a 1 sobre o inverso da matriz inversa. Então eu não posso ter um resultado nulo. Então, se a gente sabe que a matriz é inversível se o determinante é diferente de zero, então a gente pode afirmar que existe uma única solução. Quer dizer, isto é, existe um único par de valores, C1 e C2, que transforma a solução geral numa solução particular. Certo? É essa a ideia. Então aqui eu tenho uma definição, que é a primeira definição que eu vou chamar de determinante Voskiano, que é o determinante formado pela função, pelas suas soluções e suas respectivas derivadas. Observa que aparece o y1 ali, e o y2, e o y' e o y duas linhas. Aí eu estou dizendo embaixo, a complementação da definição diz o seguinte: se duas soluções y1 e y2 em um intervalo aberto, que é um intervalo que contém todo esse propósito dessas funções, onde P de T e Q de T são funções contínuas, obviamente são funções contínuas por conta da questão de ser derivável também, são tais que o Voskiano é diferente de zero, em um ponto T de zero pertencente ao intervalo. Dizemos que elas são soluções fundamentais no intervalo. Então, a solução é definida fundamental ou fundamentais quando a gente consegue entender que esse determinante ele é diferente de zero. Então significa que ter solução fundamental significa que, vendo pelo problema anterior que a gente acabou de ver, o Voskiano é um complemento ao você montar a matriz com as possíveis soluções e perceber que o determinante deu diferente de zero. Deu diferente de zero, então a gente pode afirmar que essas soluções y1 e y2 escrita como combinação linear vai ser caracterizada como soluções fundamentais da equação nesse intervalo. Então vamos ver na prática o que seria isso. Eu tenho uma função y1 igual a x2 e o y2 igual a x5. Se eu escrever isso na forma de combinação linear, meu objetivo aqui é tentar ver se isso aí é a solução. Então beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever x2 e x5 na forma de combinação linear. Então a minha possível solução seria um C1 x2 mais C2 x5. Observa que se eu derivar isso a primeira vez, eu vou ter 2C1x mais 5C2x4. Se eu calcular a minha segunda derivada nessa questão, eu vou ter 2C1 mais 20C2 x3. Pego esses resultados e substituo na minha equação original diferencial que está aqui. O meu objetivo é o quê? Chegar à conclusão de que isso aqui vai ter que ser o quê? Zero. Novamente a mesma coisa. A gente tem que chegar ao resultado nulo para dizer que é a solução. Então eu vou substituir cada um no seu lugar. Se a gente substituir isso aí, vai ficar x ao quadrado, que multiplica a segunda derivada, que seria C1 2C1, né? Mais x ao quadrado vezes o 20 aqui vai dar 20 x ao quadrado C2 x ao cubo. Eu ainda não fiz a operação de soma de expoentes. Aí eu vou subtrair de 6 vezes x primeira derivada. A primeira derivada está aqui no meio. Então seria, vou deixar indicado, 2C1 x mais 5C2 x à quarta. Aí eu pego e multiplico, somo 10, multiplicado pela função y.
A função y seria C1x à quinta mais C2x à quinta. Eu coloquei a quinta aqui, mas a primeira é x ao quadrado, né? Então esse 5 sai, é um 2 que está lá, né? Beleza, aí a gente vai fazer a operação que seria a seguinte: eu vou ter aqui na primeira 2C1x ao quadrado, mais aqui eu vou ter 20 C2x à quinta, menos 12 C1x ao quadrado, menos 30 C2x à quinta, mais 10 C1x ao quadrado, mais 10 C2x à quinta. Agora acompanha. Esse termo, ele é um termo semelhante a esse termo, que ele é semelhante a esse termo. Observa que 10 mais 2 está dando 12, com menos 12 vai dar 0. Agora eu tenho esse termo que é semelhante, que tem a mesma parte literal que esse, que está dando menos 10, com mais 10, 0. Então a gente acabou de provar que o resultado disso deu o quê? 0. Então x ao quadrado e x à quinta são soluções. Certo? Vamos ver agora a sequência disso. A gente tem aqui agora um caso de um problema de valor inicial. Na realidade, o que eu preciso? Eu agora, além de saber que elas são soluções, eu preciso saber quais são essas tais constantes que a gente encontra. Então, o que eu faço primeiro? Eu tento usar o mesmo conceito teórico que a gente acabou de falar. Eu vou pegar esse y igual a 3 e vou escrever o y1 igual a 3. Como a gente já sabe, a gente sabe que a nossa solução, a gente já viu que a solução, né, é C1x ao quadrado mais C2x à quinta. Se eu for substituir ali o que está sendo representado aqui, a gente vai ter o y de 1 como sendo C1, né, vezes 1 ao quadrado mais C2 vezes 1 à quinta, né, que eu estou substituindo x por 1. Isso tudo é igual a 3, segundo o que está sendo colocado ali. A minha segunda seria a derivada do que eu tenho lá. Como eu sei que a derivada de y em x vai ser 2c1x mais 5c2x à quarta, aí a gente pega o y' de 1 agora. Vai ficar 2c1 mais 5c2. A gente pega esse resultado e coloca isso aqui, a gente já sabe que é igual a 3, né? Então eu vou pegar C1 mais C2 igual a 3, 2C1 mais 5C2 é igual a 3 também. Observa que agora eu vou resolver um sistema, né? Se eu multiplicar por menos 2 a expressão de cima e somar, a gente vai ter 0 aqui no C1, aqui a gente vai ter 3C2 igual a menos 3. Acabei de descobrir que o C2 ele é igual a menos 1. Bom, se o C2 é igual a menos 1, o C1, a soma dá 3, né? Então o C1 só pode ser 4. Com isso eu determinei e encontrei o C1 e o C2. Agora eu escrevo a solução. A minha solução é y em x de quê? De C1 menos x ao quadrado mais, aqui eu trocado aqui, né? Aqui seria 4x ao quadrado. Aqui entra um menos, né? Menos o C2, que nesse caso é menos 1, menos x à quinta. Tá bom? Então essa seria a minha solução particular para x ao quadrado mais x à quinta. Então vamos lá. O último conceito que a gente vai discutir envolve dependência linear. O que seria dependência linear? No sistema linear a gente tem duas opções para vetores.
ou os vetores são linearmente dependentes ou eles são linearmente independentes. A ideia aqui, eu estou dizendo que tenho dado duas funções, y1 e y2, são linearmente dependentes em um intervalo i, se as funções é um múltiplo escalar da outra. O que eu estou dizendo aqui é muito relevante. Quando eu escrevo que ela é LD, LD significa que eu tenho y1 igual a uma constante, você observa que tem uma constante aqui multiplicada pelo y2, ou o contrário, y2 é uma constante multiplicada pelo y1. Linearmente dependente é porque uma solução é múltiplo escalar da outra. Elas são paralelas. Se fosse tratar de vetores, são vetores paralelos, por exemplo, que eles se diferem apenas pela constante. Caso contrário, é linearmente independente. Isto é, se eu perceber que elas não são múltiplo escalar da outra, elas vão ser LI. Aí eu tenho o teorema que diz o seguinte: se y1 e y2 são funções tal que no Wronskiano seja diferente de zero, então y1 e y2 são linearmente independentes. Então, pelo raciocínio que a gente acabou de ver, se a gente entende que um determinante é diferente de zero, dentro do sistema linear é assim, o determinante sendo diferente de zero, a gente pode afirmar que os vetores que compõem esse determinante, eles vão ser LI. É isso que está sendo dito nesse teorema. Aí eu vou pegar aqui um exemplo. Esse exemplo ilustra isso que eu acabei de falar. A gente tem um elemento B real não nulo, e eu quero mostrar que y1 e y2 são soluções fundamentais. A solução só é a solução fundamental se o determinante for diferente de zero, repito. Então a gente vai colocar isso aí num determinante, y1, y2, y1 linha, y2 linhas. A gente vai calcular o determinante disso. Vamos escrever primeiro o que seria o y1. y1 é cosseno de bt, y2 é seno de bt. Aqui a derivada de y1 seria menos seno de bt, isso tudo multiplicado por b, né? A derivada de seno seria b vezes o cosseno de bt. A gente fazendo as contas dessa operação de determinante aqui, a gente vai ver que vai dar b, que multiplica cosseno de bt, vezes ele mesmo, vai dar cosseno ao quadrado, certo? Menos a diagonal secundária, só que a diagonal secundária já é negativa aqui, então vai dar mais. Mais o b que multiplica o seno ao quadrado, né, que está aparecendo duas vezes, de bt. Observa que eu posso botar o b aqui em evidência, vai ficar cosseno ao quadrado de bt mais seno ao quadrado de bt. Nós sabemos que isso aqui é igual a 1, relação fundamental na trigonometria. Então a gente afirma que esse resultado vai ter que dar b. Como ele fala lá no enunciado que o b é um resultado que não nulo, então a gente afirma que isso aqui tem que ser diferente de zero. Obviamente a gente chegou à conclusão que o determinante é diferente de zero, logo eu posso afirmar que as soluções seno de b e cosseno de b formam uma solução fundamentais na minha soluções fundamentais na minha equação, tá certo? Então eu posso escrever a solução que seria assim, ó, y de t, que seria o C1, né, vezes o cosseno de bt, mais o C2 vezes o seno de bt. Tá certo? Essa seria a minha solução geral para essa equação. Mais uma vez eu falo, a gente consegue encontrar a solução particular somente se tivesse um valor específico, se fosse um problema de valor inicial, certo? Então um grande abraço. A próxima parte, a parte 2, envolve trabalhar com coeficientes constantes, tá? Nós vamos ver, você vai ver isso na parte 2. Até a próxima aula. Um abraço.